Você sabia que o sedentarismo pode matar? A inatividade física é considerada um fator de risco, assim como o tabagismo e a obesidade. E o que muita gente não sabe é que um estudo mostra que existe uma relação entre o câncer e o sedentarismo. É preocupante a quantidade de horas que as crianças, por exemplo, passam em frente à TV e dispositivos eletrônicos. O sedentarismo é um estado muito reduzido de atividade física que pode comprometer e muito a manutenção da saúde. Ficar muito tempo sentado em frente ao computador, como muitos trabalham hoje em dia, ou horas e horas na frente da televisão, podem caracterizar uma vida sedentária, e isso não faz bem. O sedentarismo é um problema muito sério, porque ele pode trazer problemas de doença cardiovascular, algumas doenças cardíacas são muito prevalentes em pacientes que não fazem nenhum tipo de exercício, por exemplo, infarto do coração, pressão alta, obesidade. As pessoas tendem a engordar mais quando não praticam nenhum tipo de atividade física, entre outras doenças. Além disso, tem as doenças não cardiológicas também. Então, existe uma relação entre câncer e sedentarismo. Poucas pessoas sabem disso. Algumas doenças endócrinas também, síndrome metabólica, que passa pela obesidade, mas aumento do colesterol do sangue, aumento de açúcar no sangue, que é o diabetes. Então, todas essas doenças guardam a relação com o sedentarismo. Germano é doutor em cardiologia pela Faculdade de Medicina da USP e trabalha em vários hospitais, entre São Paulo, Mogi das Cruzes e Vale do Paraíba. Não é raro atender pessoas com falta de vitamina D, que só é obtida com a exposição ao sol, conforme relata. Além do problema sistêmico que a gente chama, o sedentarismo pode levar a doenças locais. Então, o paciente que tem maus hábitos de vida, entre eles ficar parado muito tempo na mesma posição, além de doenças relacionadas à própria atividade, como doenças de lesão por esforços repetitivos, pessoas que trabalham muito com computador, também tem os problemas ergonômicos, quer dizer, pessoas que ficam sentadas numa posição incômoda ou inadequada, podem ter problemas de coluna mais frequentes, mais lombalgias, que é dor na coluna, dor nas costas, e problemas de osteoporose. Tem muito problema hoje que leva a deficiência de vitamina D. Pessoas que ficam confinadas longe da exposição solar. E esse é um problema que muitas pessoas já veem hoje, é uma endemia, quer dizer, uma doença de altíssima prevalência, a deficiência de vitamina D, justamente por esses hábitos de confinamento, sedentários e pouca exposição solar, como acontecia no passado. As crianças, que anos atrás eram ativas e não paravam quietas, hoje estão sendo fisgadas pela tecnologia e, assim, entrando para o rol dos sedentários. E o médico alerta para esse perigo também. E a gente sabe também que a prevalência de obesidade, de hipertensão, está cada vez mais precoce nos indivíduos, justamente porque esses maus hábitos já começam na infância. E não é só o sedentarismo, o mau hábito alimentar também é uma constante. Mas uma coisa é importante ressaltar, as crianças elas são frequentemente uma cópia do que elas veem no dia a dia. Então não adianta você falar uma coisa e fazer outra. Então você vai tentar ensinar para o seu filho um bom hábito, mas se você não tem esse bom hábito, seu filho não vai aprender provavelmente esse bom hábito. Então o que você faz vale muito mais do que o que você fala. Então se você realmente quer educar seu filho nesse sentido, você tem que mudar primeiro a si próprio. Tem hoje também alguns jogos que as crianças podem utilizar, que eles já pensam nesse contexto de sedentarismo, então já colocam uma interface, por exemplo, jogos de dança, e que as crianças usam o console dançando, então isso já é uma preocupação demonstrada. Mas de uma forma geral você tem toda razão. É muito preocupante a quantidade de tempo que as crianças passam, tanto em frente à TV, quanto em frente a dispositivos eletrônicos. Isso aí precisa ser regulado. Você sabia que a prática de exercícios físicos é capaz de prevenir na população mundial 10% dos casos de diabetes e 10% dos casos de câncer de mama e câncer de cólon? Mudar nem sempre é fácil, mas é perfeitamente possível. Para vencer esse tipo de problema de sedentarismo, na verdade, você tem que vencer alguns problemas culturais, porque a nossa sociedade mudou muito. Os hábitos de todas as pessoas, de todas as idades, mudaram bastante. Acompanhe outras notícias da nossa região no Plantão da Redação.
3.000 moradores de Jacareí ainda não receberam os carnês para o pagamento do IPTU 2017. Os vencimentos começam hoje e vão até sábado. De acordo com a Prefeitura, dos 70.000 carnês enviados, 3.000 retornaram por problemas no cadastro dos moradores. A segunda via pode ser retirada pela internet no site da Prefeitura. E os metalúrgicos fecharam a Dutra nos 2 sentidos, em São José dos Campos, num protesto contra a reforma da Previdência e a reforma trabalhista. As manifestações começaram hoje às 5h30 da manhã e durante todo esse período o congestionamento já tinha ultrapassado os 6 quilômetros. E aqui nos nossos estúdios está o jornalista e advogado José Carlos Cataldi, que vai trazer mais detalhes sobre esse acontecimento. Kívia, amigos, essa história dessas mobilizações aí com pneus incendiados trazem para nós uma reflexão dura, né? Tem que avaliar o custo-benefício dessas medidas e a honestidade, a sinceridade desses movimentos. Começo pela sinceridade e honestidade, né? Você acha que algum deputado, algum senador vai se comover com pneu queimado e mobilização de pessoas que nitidamente não tem nada a ver com aquele movimento, apenas estão barrados pela violência do movimento? E aí nós vamos buscar a natureza da greve. A palavra francesa vem de áreas que estão à beira-mar ou à beira dos rios, né, que tem aqueles cascalhos, daí a firmeza do solo para a instalação do Porto da Greve na França, onde surgiu também a Praça da Greve, que era onde os trabalhadores desempregados ficavam aguardando contratação para descarregar navios e tudo mais à margem do rio Sena. Daí partiu-se para deslocar para esse local todas as manifestações de insatisfação francesas. Quando a classe não estava feliz, dizia à la grève, e a expressão ganhou o mundo. Hoje nós temos aqui exatamente o oposto. A greve é movida a manifestação, a baderna, a confusão e a prejuízo para pessoas que tinham agendamento de cirurgia, tinham compromissos em determinados pontos e não puderam chegar. E aí eu volto à pergunta, o custo-benefício. Você acha que realmente senador, deputado brasileiro vai se comover com insatisfação de trabalhador que taca fogo em pneu na rodovia e vai mudar de opinião com relação a essas reformas que muita gente não quer, outras pessoas acham que são necessárias, mas não é por aí, queimando pneu, que a gente resolve esse tipo de problema. É muito melhor e mais prudente, mais eficaz resolver isso pelo voto, não votando mais naquele que não satisfaz os nossos anseios. Kívia. Muito bem colocado, muito obrigada, Cataldi. É com você, J. Washington. Depois de 12 meses de queda consecutiva, a produção industrial registra aumento significativo para o momento pós-crise que o país enfrenta. Só aqui no Vale do Paraíba houve não só o crescimento das indústrias, mas as exportações triplicaram, o que resultou em um acréscimo de 149% da atividade. A produção industrial teve um crescimento de 1,4% em comparação com o mês de janeiro do ano passado. 12 das 15 regiões registraram crescimento. No estado de São Paulo, o avanço foi de 1%. Em Pernambuco, a atividade de produtos alimentícios, principalmente os derivados de cana-de-açúcar, ajudaram o estado a ter o melhor resultado, de 14,1%. Vale lembrar que em 2016, a produção industrial acumulou uma baixa de 5,4%. A equipe econômica do novo governo, escolhida criteriosamente pelo presidente Michel Temer, tem demonstrado que os empresários brasileiros podem voltar e já dão sinais de que estão voltando a confiar no país. A participação dos empresários brasileiros na recuperação da nossa economia é essencial. O governo não fará nada sozinho. Temos que construir isso, eu tenho dito isso a todos os empresários, a todas as entidades de classe que tenho recebido lá no MDIC, que temos que construir isso a 4, a 6 mãos, a quantas mãos forem necessárias. Os Jogos Regionais do Idoso acontecem em maio, em São Sebastião. Até o dia 20 de março, atletas da melhor idade
podem integrar as equipes. Para participar, o atleta precisa ter mais de 60 anos, nascidos até 1957 ou mais. E quem nos dá mais informações é a gestora de lazer, Marilda. Marilda, como será a programação? A programação da seletiva começou ontem e termina na semana que vem, na segunda-feira. Para participar, o idoso precisa ter 60 anos ou a completar. Se ele completar 60 em dezembro, ele ainda pode participar. Ele precisa estar no local da competição meia hora antes com um documento oficial com foto. São as exigências para participar da seletiva. Quais são as modalidades? São 14 modalidades. A seletiva segue as modalidades que são exigidas no JORI, nos Jogos Regionais do Idoso. São 14, dentre elas atletismo, voleibol adaptado, natação, bocha, malha, coreografia, entre outras. Quais são as exigências? As exigências é que este participante tenha a idade exigida de 60 anos ou a completar, né? Participe das atividades da cidade e apenas o primeiro colocado de cada modalidade na seletiva é que pode participar dos Jogos Regionais. As inscrições podem ser feitas como e aonde? As inscrições elas são feitas no dia, no momento, meia hora antes da competição, comparecendo com um documento oficial, com foto, e no local de cada competição. Marilda, muito obrigada pela sua participação. Mais informações podem ser obtidas também pelo telefone 3642-1998. Segue o repórter setorial. Como você já sabe, o que acontece fora da nossa região também é destaque aqui no Giro News. A Justiça Federal suspende a cobrança de taxa extra no despacho de bagagens. Veja. A Justiça Federal concedeu uma liminar que suspende a cobrança extra por despacho de bagagem. A nova regra havia sido aprovada pela Agência Nacional de Aviação Civil e entraria em vigor nesta terça-feira. Com a liminar, ficam mantidas as regras atuais de poder despachar um volume até 23 quilos nos voos nacionais e 2 volumes até 32 quilos nos voos internacionais. O Brasil irá pela primeira vez à Olimpíada de Matemática para as meninas. O evento na Europa busca estimular mais mulheres no meio científico. A Agência Nacional de Energia Elétrica informou que irá retificar as tarifas de todas as distribuidoras de energia para devolver mais de R$1 bilhão cobrados indevidamente nas contas de luz em 2016. A devolução do valor será realizada nas contas a partir de abril. Esse foi o Giro Nacional de Notícias, mas daqui a pouco eu estou de volta com outras informações aqui do Vale do Paraíba. Até já! Continua a crescer o número de inadimplentes com a taxa de condomínio. Os detalhes no próximo bloco.